Bem-vindos a uma edição especial do Casa Comum para analisarmos o caso que atinge o coração do Governo com o nosso habitual painel, Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, e Eduardo Pacheco, do PSD. Esta sexta-feira, o Expresso revelou que a empresa da família de Luís Montenegro, a Spinum Viva, recebe 4.500 euros por mês numa avença da Sol Verde, empresa de hotelaria e casinos. Isto motivou novas críticas ferozes ao Primeiro-Ministro. Há um possível conflito de interesses, isto porque este ano o Governo decide a quem atribui a concessão de casinos. Nesta altura é precisamente da Sol Verde. A esta hora, aqui na Renascença, costuma passar o São Bento à sexta, mas o grupo parlamentar do PSD não se mostrou disponível para marcar presença. Os social-democratas estão em blackout, provavelmente até às 8 da noite de sábado, altura em que o Primeiro-Ministro prometeu vir dar mais explicações ao país. Obrigado e bem-vindos novamente a esta segunda edição da semana. Eduardo Pacheco, começava por si. É saudável a empresa de um Primeiro-Ministro receber uma avença mensal de uma empresa de casinos? Muito boa tarde. Não é. E essa é a primeira nota. Não é saudável, não é desejável. E aqui eu faço bem a diferença daquilo que afirmei durante as últimas semanas, que as pessoas têm que ter vida. E, portanto, é normal que criem empresas e que elas funcionem quando estão fora de cargos políticos, porque ou a pessoa é milionário, ou lhe sai o Euromilhões, ou então tem que trabalhar para poder sustentar a família. Agora, depois de assumir essas funções, não é normal que essas avanças perdurem no tempo e, portanto, a questão não é de legalidade, que se saiba, até ao momento com as informações, mas é uma questão de princípio que não é saudável que isso tenha acontecido. O Primeiro-Ministro devia ter escolhido, ou era, como disse a Iniciativa Liberal hoje no Parlamento, ou escolhe ser empresário ou escolhe ser Primeiro-Ministro? A partir do momento em que assumiu as funções de Primeiro-Ministro, automaticamente todas as avanças deviam ter sido interrompidas, a menos que nos confirmem e provem que a atividade é exercida por terceiros. E muito bem, quer dizer, se ele fosse a empresa se ele fosse empresário numa área de chapéus de chuva e não era ele que fazia os chapéus de chuva, são outras pessoas que o estão a fazer, a empresa continua. Mas ali é uma empresa tão pequena, e eram as competências específicas do Dr. Luís Montenegro, que era o valor acrescentado da empresa, a menos que nos digam, sim senhora, a avença continuou porque o serviço continuou por a mão de outros, fica uma situação que devia ter sido explicada desde o início. Eu acho que aqui o grande problema foi, obviamente, a ausência de explicação total desde o primeiro dia. Há aqui uma gestão política que não correu bem de todo. Porque já fizemos isso aqui, já falámos disto aqui várias vezes. O Primeiro-Ministro vem sempre em resposta aos acontecimentos. Está a reagir. Em reação. Não, a partir do momento em que a notícia foi pública, e nesta quarta-feira falámos nisso, entre aquilo que fez a Sra. Ministra da Justiça ou a Sr. Ministro da Coesão, que de imediato disseram o que tinham a dizer, ela dizendo, sou e vou continuar a ser, e ele dizendo, não, porque é da minha área, eu decidi vender. O Primeiro-Ministro de imediato não devia ter desvalorizado. Se hoje sabemos que a comunicação é muito brutal, rápida. É rápida, há muita pesquisa de informação, ela circula, não vale a pena querer esconder as coisas, vale mais assumir e ser claro. E enfrentar. Se calhar o assunto tinha morrido. Mariana Vieira da Silva, o Primeiro-Ministro sai chamuscado deste processo, independentemente daquilo que venha dizer amanhã ao país? Do ponto de vista político, claramente. Eu queria aqui separar três planos. O plano ético e moral, sobre ele já podemos dizer alguma coisa. O plano legal, que acho que temos que esperar um pouco mais para saber mais. E o plano político. Do ponto de vista da gestão política, ela foi completamente incompetente. Já não há outra palavra para dizer, porque nós estamos há mais de uma semana neste processo, em adiamentos constantes dos esclarecimentos, e sempre que os esclarecimentos são dados, são sempre depois do tempo em que deviam ter sido, e geram mais perguntas. Tem sido assim desde há mais de uma semana. E todos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, que têm insistido com algumas perguntas, elas vêm sempre a revelar-se muito certeiras. E isto só existe porque o Primeiro-Ministro não respondeu. E, portanto, do ponto de vista da gestão política, e um Primeiro-Ministro é um político, e a gestão política
é uma competência que tem que ter, sob pena de o resto tudo que precisa de fazer ficar limitado. E, portanto, do ponto de vista da gestão política, já não há nada a fazer. Julgo que aconteça o que acontecer amanhã, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro tem as suas condições políticas altamente limitadas. E todos sabemos que governar é difícil e que ter boas condições para governar, uma boa capacidade de gestão política é muito importante. No plano ético e moral, também já temos algo a criticar, porque nós não sabemos ainda se conflito de interesses é a expressão que no fim vamos utilizar, é o que parece, mas não temos a certeza, mas é muito, muito questionável que um Primeiro-Ministro entenda que depois de ser Primeiro-Ministro possa ser dono de uma empresa que o próprio definiu como familiar, e como eminentemente familiar nesta área de trabalho. Se construísse guarda-chuvas ou produzisse maçãs, era diferente. Era uma coisa que aquela empresa sempre tinha feito e continuaria a fazer sem a intervenção do Primeiro-Ministro. Consultoria na área jurídica não é assim, não, é uma questão excessivamente próxima das competências do próprio Primeiro-Ministro e da atividade do Estado, no sentido da atividade legislativa, da atividade administrativa, e nem o facto de serem só empresas privadas, que foi uma das coisas que o Primeiro-Ministro disse na moção de censura, chega, porque o Sol Verde é uma empresa privada. Mas tem uma relação importante com uma relação importantíssima e que está num momento crucial. E, portanto, resta-nos as dimensões legais. Para essas julgo que ainda precisamos de mais alguma informação. Eu, quando olho para o comunicado que hoje sai, só vejo trabalhos jurídicos. Não vejo trabalhos típicos de outra empresa de consultoria. E os trabalhos jurídicos têm regras próprias para ser realizados, que não tenho a certeza que tenham sido cumpridos naquele caso. E, portanto, politicamente desastroso, ética e moralmente bastante duvidoso e legalmente veremos. Veremos. Eduardo Pacheco, o que é que Luís Montenegro, líder da oposição, diria a Luís Montenegro, primeiro-ministro? Bem, o Dr. Luís Montenegro, quando líder da oposição, era muito crítico quando surgiam estes casos e, portanto, eu presumo que essa crítica também surgisse. Mas essa crítica surgiria, sobretudo, pode ser de uma forma minimizada, se ele tiver a informação limpa. Porque ele tem toda a informação sobre este caso. Sobre os outros casos do passado não tinha e, portanto, é mais fácil criticar do que quando se sabe tudo. E é por isso que ele, sabendo tudo, ele devia nos ter transmitido. E eu acho que o assunto teria morrido há muito tempo se o assunto fosse todo esclarecido. Porque mesmo o conflito de interesses, até ao momento que se saiba, não houve nenhuma decisão do governo que favorecesse o grupo A ou o grupo B, daqueles que são os teus clientes ainda permanentes. No futuro, voltamos à história da lei de solos. Já estamos a falar de potenciais conflitos de interesses. Ora bem, esses potenciais conflitos de interesses podem acabar amanhã, se o Primeiro-Ministro encerrar a empresa ou a vender, não ao núcleo familiar, mas a terceiros, e aí fica completamente Há uma formalidade que podia resolver o problema, que era o Primeiro-Ministro tirar a sua esposa da sociedade, mas isso seria uma mera formalidade. É isso que eu ia dizer, que sinceramente, desde que permanece no núcleo familiar, fica sempre essa suspeita. E vai continuar a ser um problema político. Deixa de ser um problema legal, porventura, mas a suspeita permanece. Agora, se fosse vendida à Mariana ou a mim... Não quero comprar. já seria diferente, porque estamos completamente longe daquilo que é a família do Primeiro-Ministro. Portanto, ou encerra, ou vende, que é para que o assunto fique esclarecido. Caso contrário, o Primeiro-Ministro pode dar explicações, mas a suspeita está de tal modo instalada que, sinceramente, isto vai arrastar-se e vai ser uma nódoa que vai crescendo e, como falámos nisso há uns dias, inibindo o próprio governo de marcar a sua agenda e de desenvolver a sua agenda junto dos portugueses. Aproveito esse modo para perguntar à Mariana Vieira da Silva precisamente sobre isso que falámos durante esta semana, e a Mariana Vieira da Silva faz parte do governo que ficou conhecido como o caso, com os problemas dos casos e casinhos, a falta de iniciativa política porque não havia espaço mediático para que isso acontecesse. Se o Primeiro-Ministro daqui para a frente
vai ter esse problema ainda mais depois desta manchete do Expresso desta sexta-feira? Bom, eu acho que são temas diferentes. Os casos e casinhos, se podemos chamar assim, talvez fossem comparados ao período que nós vivemos nas últimas semanas com o tema da lei dos solos e dessas relações. Ou seja, pequenos casos, na maior parte dos casos não há nenhuma consequência desses casos, mas que acabam por marcar muita agenda. Este problema não é um problema dessa natureza, porque ele atinge no centro do governo a capacidade política do Primeiro-Ministro, e eu volto a dizer, essa, mesmo vendendo, está muito atingida, e nós sabemos como governar é difícil, e um Primeiro-Ministro tão fragilizado como Luís Montenegro sairá deste processo, aconteça o que acontecer, eu acho que é de recuperação muito difícil. É mais comparável ao processo influencer, politicamente? Não judicialmente. Sim, mas é que na forma como afeta eu, como o Primeiro-Ministro. ainda hoje, passados todos estes meses, tenho muita dificuldade em compreender a forma como as coisas se sucederam naquele dia 7 de novembro, tenho mesmo dificuldade em comparar. O Primeiro-Ministro é, neste momento, vítima de si próprio, porque tudo o que o Primeiro-Ministro vai fazer amanhã, se tivesse sido feito antes da moção de censura, na minha opinião, já aqui o disse, em vez da moção de censura, poderia ter um efeito suficiente. Amanhã, do ponto de vista político, já será excessivamente tarde. E devo dizer que compreendo muito mal, a gestão comunicacional e política deste processo hoje. Porque um Primeiro-Ministro não fala no meio da rua, à margem da visita do Presidente da República Francesa a Portugal, com os jornalistas em cima dele sobre uma matéria destas. É preciso solenidade e formalidade nas declarações. E a mim, hoje, Luís Montenegro pareceu-me ainda completamente confiante de que está a gerir bem este processo. E eu não percebo como. E frases como, eu pergunto diretamente aos portugueses, vou citar sem ser de cor, se querem um Primeiro-Ministro que não tenha mais nada. O que é que isso significa? Que não tenha mais nada agora? Está a assumir uma espécie de acumulação? Este tipo de assuntos não se gera na informalidade, não se gera na confusão de uma comunicação política desastrosa no meio da rua, e por isso é que digo que desde que isto começou, creio que fará 2 semanas este fim de semana, que cada dia é pior que o anterior na gestão política. E como é que, repare que para mim aquilo que aconteceu nos últimos dias sobre a auditoria do INEM é gravíssimo, e de repente já nem nisso se fala, porque estamos completamente concentrados e com uma gestão que parece sempre de fuga. Parece sempre uma fuga, e em política as fugas não duram e acabam muito mal. Duarte Pacheco aflorou o tema há pouco, mas perguntava-lhe se acha que é um caso exclusivamente político ou podemos ver aqui algum potencial de haver um problema legal com a Spinum Viva. Até ao momento não se identifica, quer dizer, nós que estamos a analisar com a informação que é veiculada pelos mídias, não se identifica problemas legais. Agora, e mesmo o conflito de interesse é no futuro, se porventura tomadas de decisão o Primeiro-Ministro for chamado a tomá-las, ou o Governo for chamado a tomá-las a favor deste grupo ou desta empresa. E, portanto, não sabemos. Agora, do ponto de vista legal, até agora não se vislumbrou nada. Do ponto de vista político, é que temos aqui um problema. Mariana Vieira da Silva partilha da opinião, até agora não há nada que levante problemas legais com a Spinum Viva e a relação com as empresas que até agora publicitou? Até agora não há nada, mas também até agora não há nada que os afaste completamente. Que os ilibe. E esta zona cinzenta é terrível, e, portanto, toda a informação é necessária, e é necessária uma atitude completamente diferente do Primeiro-Ministro nesta matéria. Se aquilo que acontecer amanhã for outra vez um discurso agressivo, quase como se a responsabilidade seja de quem faz as perguntas e não de quem não deu as respostas, ou com offs para órgãos de comunicação social a dizer que isto é uma vingança da comunicação social, ou seja lá o que for, é que tivemos de tudo esta semana deste ponto de vista. E, portanto, amanhã só há uma coisa a fazer para o Primeiro-Ministro, que é dizer toda a verdade, diretamente,
de uma vez por todas e a partir daí avaliarmos nos planos legal e também ainda no plano ético e moral, porque como volto a dizer, do ponto de vista político, a fragilidade é máxima e demorará muito tempo, porque é assim em política, a que o Primeiro-Ministro consiga recuperar, ficando a sua capacidade política. Eduardo Pacheco, uma última pergunta. Luís Montenegro tem condições para se manter como Primeiro-Ministro e levar avante o seu mandato? Ele é que é quem pode fazer essa avaliação, primeiro que qualquer de um de nós. No limite, se tiver dúvidas, avançarmos para uma moção de confiança e obrigar os partidos a dizerem se este caso é caso que deve levar o país para uma crise política ou se, pelo contrário, é um caso que pode ser politicamente desagradável para o Governo e, em especial, para o Primeiro-Ministro, mas que isso não lhe retira a capacidade política de continuar a governar. Eduardo Pacheco tem alguma opinião em relação a isso? Mais direta? Se tem ou não tem condições? Eu optaria por uma moção de confiança para obrigar também os partidos políticos a assumir a sua responsabilidade, em vez de ficar na crítica pura e dura. Mariana Vieira da Silva, faço-lhe uma pergunta semelhante. É um problema ultrapassável. A Mariana Vieira da Silva foi número 2 do último governo. Sabe o que é estar no papel, não do Primeiro-Ministro, mas até já esteve como Primeiro-Ministro em funções quando António Costa não estava. Tem condições para continuar a governar, Luís Montenegro? Eu acho que neste momento ninguém sabe responder essa pergunta, porque falta tanta informação e tanta clareza que acho que a posição que o Partido Socialista tem de manter todas as soluções em aberto é a posição certa. Eu percebo a ideia de que querem que os partidos assumam responsabilidades, mas devo dizer que ao longo de todo este processo, julgo que ninguém pode apontar nada ao Partido Socialista. O Partido Socialista chumbou a moção de censura, fez as perguntas, todas elas são as que agora estão em causa, nomeadamente sobre a continuidade do trabalho da empresa, e as respostas é que não chegaram. E, portanto, o Partido Socialista, em função do que acontecer, tirará as suas conclusões, que estão totalmente em aberto, e nunca o que acontecer será da responsabilidade do Partido Socialista, mas só, exclusivamente, de Luís Montenegro. Será a responsabilidade da avaliação que o Partido Socialista fizer da situação. Mas quanto mais tempo se pode esperar por respostas, é a minha pergunta. É que estamos nisto há muito tempo. Mas acreditamos todos e que sempre amanhã que essas explicações serão com dadas. uma serenidade nas perguntas e uma clareza nas perguntas que eu acho que é Mas inquestionável. amanhã todos esperamos que essas explicações sejam dadas. E temos mesmo de esperar até amanhã às 8 da noite, é a hora prometida pelo Primeiro-Ministro para dar todas as explicações relacionadas com este caso. Chegamos ao fim desta edição especial do Casa Comum. Obrigado pela vossa disponibilidade. Mariana Vieira da Silva, do PS, Eduardo Pacheco, do PSD, por esta edição especial no meio de uma, não sei se podemos chamar, mas talvez uma pré-crise política. Obrigado.